cada um de vós, que habite os vossos corações e neles permaneça para todo sempre. É assim que quero cumprimentar cada um dos irmãos que aqui vieram esta noite conversar conosco sobre esta temática, sobre o viés da doutrina, filosofia e religião, espírita e, é claro, ciência. É assim que esperamos estar aqui nessa noite. Inicialmente, agradecendo ao irmão divino que nos promoveu esse convite para estarmos aqui, trazendo um pouco de reflexão dessa temática nessa noite. Quero também cumprimentar a plateia desencarnada, que certamente se faz presente, são numerosos. Que nessa noite cada um deles possa levar daqui um pouco de luz, de esperança, de aprendizado. Quero cumprimentar também os benfeitores espirituais que certamente desde cedo estão aqui preparando esse ambiente, ao mentor da casa, Eurípides, Pai Sanufo, e toda a espiritualidade maior que traz a paz, a harmonia e que certamente nos trará a inspiração necessária para que dialogarmos um pouco com os. Assim, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, que é o guia e modelo espiritual para toda a humanidade, nós vamos abrindo a nossa fala. Que tudo que trouxermos aqui, pedimos aos irmãos, levem apenas para os seus lares a título de reflexão apenas. Todos aqueles que vêm a esse púlpito, certamente em primeiro lugar estão dizendo a si mesmos, e não vêm aqui trazer nenhuma lição de moral. Nós aprendemos com nós mesmos. É essa a nossa missão, estudar, aprender um pouco e compartilhar com os irmãos. Então, na noite de hoje, vamos falar um pouco sobre os novos desafios ao espírito nessa era virtual, de tanta tecnologia, de relações virtuais e de tudo aquilo que estamos enfrentando de novo neste ambiente das redes sociais, internet e, de modo geral, tudo aquilo que estamos entabulando diariamente. A nossa vida tem sido, assim, uma coexistência entre as conexões de rede virtuais e as conexões espirituais. E talvez a maior reflexão que nos chama a atenção nesse momento é de que forma estamos lidando com o nosso tempo, com o nosso trabalho nas redes virtuais, com as nossas necessárias conexões virtuais e presenciais. Essa dicotomia, dualidade, está a todo momento batendo no nosso subconsciente. Quanto tempo eu estive nas redes sociais? E quanto tempo eu poderia estar com minha família, com os meus amigos, com o meu trabalho, com a minha religião? Então estamos sempre dialogando nesse sentido, porque o nosso mundo hoje está mais ou menos dentro dessa perspectiva. WhatsApp, Facebook, YouTube, Google, Messenger, Instagram. Eu vou colocar algumas perguntas para os irmãos, apenas a título de reflexão, porque essas perguntas servem para nós mesmos aqui e para calar o íntimo nosso, sem precisarmos tomar isso como lição moral, mas apenas para refletir. Quantas horas por dia estamos conectados? Qual o conteúdo e aproveitamento dessas conexões? Vamos mais um pouco. Estou conciliando esse tempo com meus afazeres laborais, familiares e religiosos? Essas perguntas eu acredito que todos nós estamos fazendo. Nós tentamos encontrar um equilíbrio, porque a nossa vida está praticamente parte dela nas relações virtuais. Com a internet, com as redes sociais, estamos comunicando com os nossos familiares, realizando parte dos nossos trabalhos e às vezes esquecemos que continuamos de forma concomitante coexistindo com as relações presenciais. E elas são indispensáveis. Há muito que precisamos realizar presencialmente que não dá a fazer
apenas por meio das relações virtuais. Então a gente chama assim para o mundo das conexões espirituais, que são essas obras brasileiras que nos pedem a espiritualidade estudar, instruir-nos e educar-nos. Algumas dessas obras, certamente muitos de nós estamos longe de enfrentá-las com toda a força e necessidade, como por exemplo o livro dos médicos, Céu e Inferno, Obras Póstumas, a Gênese. Então, essa parte científica ainda nos traz inúmeros desafios que precisamos enfrentar, e por isso mais uma vez pergunto: quantas horas por dia estamos conectados com a boa causa espírita? O espírita tem desafios de ontem, de hoje, porque chegamos aqui principalmente com dívidas anteriores, além das contraídas atualmente, ou viemos aqui em busca de evolução moral e espiritual, ou em missão para auxiliar um parente, um amigo. E ninguém está aqui certamente a passeio. Todos nós sabemos que temos inúmeras atividades. E se aprendermos melhor ainda com os estudos para saber qual o conteúdo e aproveitamento das nossas conexões espirituais. Diariamente os Espíritos estão nos concitando. De tão ordinária que são a intervenção deles, eles é que conduzem as nossas existências. Cabe a cada um de nós policiar os convites que nos são lançados a cada minuto. Quer fazer isso? Quer ir aí, acolá, vigiar e policiar? E saber reconhecer principalmente o tipo de convite para que essa conexão possa ser entabulada, finalizada. Como é que estão as nossas conexões espirituais, né? Por fim, como está a minha reforma íntima e práticas caritativas? Diz que conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral interior diária e pelos esforços que ele articula para domar as suas más tendências e inclinações. São essas perguntas que nós fazemos diariamente, inclusive para encontrar força nos nosso guia espiritual, nos nossos mentores, para nos auxiliarem a encontrar esse caminho indispensável que viemos aqui trilhar. Porque os desafios estão nas novas relações sociais, principalmente em relação às nossas crianças. Todas elas querem celular o dia inteiro. E o pai e a mãe vêm aqui com uma missão especial. Porque uma perguntinha vai ser feita logo de regresso à espiritualidade. O que fizeste dos filhos que te conferi? É a primeira pergunta. Nós estamos num momento difícil. A criança chora, o adolescente: eu não entrego meu celular, eu quero acompanhar onde você está indo, o que você está fazendo, eu vou colocar uma senha de controle, você precisa estudar, você precisa ajudar no lar. E às vezes fica muito difícil tomar essas decisões. E se não tomamos, as respostas vão chegando. Há uma nova sociedade, onde o diálogo está acabando. E conhecer a pessoa que está pensando em se casar, conhecer os seus valores, a sua família, a sua ética, a sua moral, se durante o próprio encontro o celular e as relações virtuais aqui imperam. Será que precisamos aprender com isso? Alguém pode se casar sem conhecer nada do parceiro, do companheiro, do nubente, do futuro cônjuge, porque não tem tempo para o diálogo, porque se antecipou a essa relação. O celular, que é muito importante, que facilitou e encurtou as distâncias, que traz maior número e fonte de informações, em que pese não serem tão fidedignas, mas o diálogo é essencial. É preciso dialogar, conversar. Não temos que viver um monólogo, senão o casamento que vai trazer a família, vai virar isso aqui que está chegando em sociedade. Todos os encontros regados a celulares e sem diálogos. É preciso pensar. Eu tenho visto muitas pessoas adotar um critério até um pouco indelicado durante esses eventos sociais, que é colocar um cestozinho na entrada da festa para que todos deixem os seus celulares, para que o diálogo volte a acontecer.
acontecer. É assim que estão fazendo, é um pouco delicado, mas eu chamei vocês aqui para conversar, para participar, para dançar, para falar um pouco de vocês, para conversar, matar nossa saudade, como é que está a sua vida espiritual, sua família, seus projetos. Porque se todos vão para a pizzaria, todos estão com o celular, comendo e errando até o garfo na boca. Estão dialogando o quê? Nós precisamos deles sim. Ninguém aqui é contra o novo e o moderno. A evolução chegou porque Deus permitiu. Nós precisamos aprender a lidar com ela. A nossa reflexão nessa noite, sobretudo, está presa a esse aspecto de aprender a lidar com essas ferramentas, com essa relação virtual que traz as chamadas inteligências artificiais que estão aí dissimuladas, traçando e construindo um perfil de nossas vidas para nos ofertar os produtos que eles precisam vender nessas vidas. Nós precisamos pensar, repensar, analisar, porque nós não queremos que ninguém, o ser humano não veio para viver isolado, no isolamento do nosso lar. Quando se abre o Evangelho, nós temos a missão primorosa de exaltar que o homem deve estar no mundo, com suas diferenças, inclusive para se aquilatar a sua envergadura moral, a forma como se lida com as diferenças e para se saber quem é. Agora, quando a pessoa, o nosso irmão, infelizmente, cria essa bolha virtual, para com o celular, ignora e despreza tudo que está em volta de si, numa sociedade, na família e no trabalho, alguma coisa precisa ser repensada. Nós vivemos sim em sociedade e as relações virtuais não aniquilaram as relações existenciais que nós temos aqui de forma presencial. E elas precisam continuar existindo de forma concomitante com o progresso da informática, das relações virtuais. Então, precisamos estar adentrando esse contexto de uma bolha virtual, se isolar do mundo inteiro, porque daqui a pouco vem a enfermidade, vem a doença e precisa do mundo presencial, que só a internet não resolve. Você precisa alimentar, fazer atividade de exercícios, coisas dessa natureza que são essenciais e que não pode. E precisamos lembrar que no mundo da internet nós temos hoje o maior acervo de informações, mas também o maior acervo de instruções para práticas criminais. E é preciso policiar e investigar isso o tempo inteiro. É lá dentro que estão acontecendo a pedofilia, os crimes contra a criança ou adolescente, a instigação. Vocês conviveram com a questão da baleia azul, de crianças que estão sendo exigidas desse plano para fazer os chamados nudes, o nudismo para oferecer para o outro lado, e depois isso foge ao controle das famílias, e a família tem que desaparecer dessa localidade. Precisamos controlar, porque esse universo é livre, sem controle. Por mais que tenhamos regulamentações criminais, a todo momento se cria um novo tipo criminal, mas o território continua sendo amplo e livre, não só para pesquisa e para se publicar o que se quer, mas também para cometer todos os crimes ilícitos que estão acontecendo lá. Nós temos aqui, por exemplo, as últimas estatísticas de apanhados como pesquisador. Sou professor universitário, sou mestre em Direito, doutor em Direito Ambiental e concluo meu pós-doutorado. E lido o tempo inteiro com pesquisas. Me assusta o número de crimes que crescem na internet. Sem resolução, sem controle, sem fiscalização e sem punição. Isso é assustador. É preciso regras, é preciso controle para saber com que estamos lidando, né? Sem contar o quadro de exaustão que muitos estão chegando. E as fake news. Quando saber o que estou olhando, pesquisando é verdade ou mentira? Nós estamos na era das fake news. Quem está policiando? Quem sabe dizer o que está escrito é verdade ou mentira? Aí é um território livre, todos publicam o que querem, o que pensam. Eu viro e mexo, estou pesquisando e vejo cada posicionamento sobre a doutrina espírita, o espiritismo cristão, que me assusta. Que saudade que temos de Adolfo Bezerra
pensamento doutrinário espírita cristão. Porque no território livre da internet todos falam, publicam aquilo que querem. E nós temos que estar lá dizendo, não é isso? Nós temos que entrar nas salas, no tempinho que a gente diz, publicar artigos e promover a nossa contribuição. E temos que nos prontificar a estar de prontidão em todo esse território, porque também as relações virtuais chegaram e junto com elas chegaram a chamada exclusão digital. Nós temos na nossa sociedade brasileira mais de 60 milhões de pessoas que não têm um celular, que são analfabetos, que não têm uma senha, um CPF, que não conseguem acessar a internet. Mas me diz, como é que foi feito isso? Quando é que você verificou? Durante a pandemia, o governo anterior tentou fazer um auxílio, contribuição às pessoas que estavam prejudicadas. E ele não pôde realizar, por quê? Porque as pessoas não tinham CPF, não tinham conta bancária, era como se elas não existissem para as relações civis. Teve que suspender, dar um prazo para as pessoas terem o CPF, terem uma conta bancária e quem sabe o celular para acertar virtualmente as suas contas. Então, é uma realidade a falta de inclusão digital que existe no nosso país. Chegou como um boom as relações virtuais e, é claro, o progresso, porque facilitou e encurtou as distâncias, trouxe esse grande acervo de informações, mas esqueceu que muitas pessoas não sabem digitar, não sabem escrever, não têm um computador, não têm um celular. E essas pessoas estão ficando cada vez mais excluídas da sociedade. Isso me preocupa e eu acho que isso é um dos grandes papéis que nós, espíritas cristãos, temos que reivindicar. Porque nós estamos num sistema de representatividade eleitoral, nós elegemos representantes para isso. Não é porque na casa espírita nós não discutimos políticas ou questões partidárias, mas nós vivemos no mundo em sociedade e elegemos representantes políticos que irão trazer as políticas públicas essenciais para exatamente promover essas inclusões que nós estamos precisando. Porque não temos que levantar só o problema, nós temos que saber lidar com soluções para elas. Então, acho que cada um de nós tem um representante nesse sentido e nós podemos recorrer sim a eles. E toda vez que lembro disso, eu também lembro de Adolfo Bezerra de Menezes, que na Velha República foi político de carreira o tempo inteiro, era médico. E mesmo sendo político de carreira, ele não se enveredou por nenhuma questão de corrupção e trabalhou o tempo inteiro. Foi presidente 2 vezes da Federação Espírita e uma vez vice. E aí andou o Brasil inteiro e unificou o pensamento da doutrina espírita. E agora, depois da pandemia, nós estamos com esse desafio de ratificar ou retificar a unificação do pensamento espírita, porque cada um está indo em uma direção, os centros se esvaziaram em decorrência da pandemia, nem todos voltaram ainda, e a gente se esquece que aqui dentro tem diversas atividades essenciais presenciais, estudos do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, trabalhos de desenvolvimento mediúnico, trabalho de desobsessão, que precisamos de público. O lugar do Espírita, nós estamos trazendo reflexões, jamais chamando a atenção de ninguém. O lugar nosso é na casa e templo espírita, somos brasas acesas, repercutindo de forma concomitante a corrente espiritual necessária para estarmos aqui dentro, realizando as atividades. Se essa brasa deixa de estar aqui, com a sua flama, com a sua chama, ela vai virar carvão e depois cinzas. Precisamos estar aqui, na casa espírita. Onde eu estou passando, eu estou lembrando disso. Precisamos voltar para cá. Já foi embora a pandemia do Covid-19. Precisamos de novo, todos nós estarmos aqui, firmes, vocacionados a todas essas questões. Principalmente está voltando para a questão de inclusão digital. Estamos nas relações virtuais, chegamos muitos de nós que sabemos às vezes quase tudo. Temos senhas e estamos em todos os grupos sociais, mas e os idosos?
E os nossos irmãos analfabetos que estavam lá no banco pedindo para você digitar a senha para ele. E quantas pessoas que nunca passaram na frente do computador? Eles têm que ficar ignorados, desprezados? Em dados que eu consultei no IPEA e IBGE, que são verdadeiros, numa pesquisa quantitativa e qualitativa, são mais de 80 milhões de brasileiros fora das relações virtuais, por falta de senha, de computadores e de serem capacitados para leitura, para conhecer e ler o que está chegando na tela de um computador ou de um celular. Nós não podemos continuar crescendo, evoluindo, tanto e deixando eles para lá. Daqui a pouco, nós vamos começar a perceber que esta exclusão vai afetar saques em supermercados, que já estão acontecendo, pela falta de ocupação, de trabalho, de desespero. A fome não se dura. Nós precisamos vir no progresso que Deus trouxe e permitiu, mas trazê-los junto com a gente. Eles precisam estar junto com a gente. São os nossos irmãos. A vida em sociedade se surgiu exatamente pelas diferenças. Há aqui pessoas doentes, sadias, ricos, pobres, mais esclarecidos, menos esclarecidos, e nós temos que conviver todos, enquanto homens no mundo e mulheres, para auxiliá-los nas duas âncoras essenciais, que são a tolerância e a solidariedade traduzida em caridade moral e material. Eles precisam caminhar junto com a gente. Precisamos repensar isso. As políticas públicas têm que sair do papel para que eles tenham locais de acesso de aprendizado para isso. E a única forma de se fazer isso é por meio dos nossos representantes legais na gestão pública, né? Vamos para frente. O papel dos espíritas nas redes sociais. Certa feita, eu li um depoimento do tribuno baiano Divaldo Franco, como dizia o Lima, sempre estou lembrando dele, o saudoso Lima. E Divaldo falava assim: se ao tempo de Kardec, ele tivesse todas as ferramentas dessas relações virtuais que nós temos hoje, ele estaria utilizando tudo isso em prol da divulgação da doutrina espírita, que talvez seja uma das maiores missões que nós temos enquanto espírita, é divulgar a nossa doutrina. Precisamos divulgar, participar de grupos, escrever, opinar, publicar artigos na rede. De vez em quando alguém fala assim: eu li um artigo seu lá, eu vou publicar primeiro, é meu papel. Eu vi você participando nos grupos do portal espírita lá, mostrando que era por ali. Eu tenho que participar. É o nosso papel. Já que estamos na relação logo, sobrou um tempinho, corre lá, deixa o seu manifesto. É assim que nós estamos ajudando o movimento espírita. Essas ferramentas nos chegaram. Nós vamos lidar com ela de forma concomitante com as nossas relações presenciais, laborais, familiares e o que for preciso. Porque elas não foram aniquiladas. A vida presencial não acabou. Ela prossegue com toda força, né? Indiferença e inclusão, talvez essa seja a grande dualidade ou dicotomia que está batendo na nossa frente. 4 pessoas sentadas indiferente a um mendigo que está deitado no seu pé desesperado. Enquanto do lado de cá nós vemos uma cena emblemática que Maria Teresa de Calcutá saía às ruas para alimentar as pessoas necessitadas, né? O que precisamos fazer, né? Eu vejo boas lições que os exemplos arrastam mais do que qualquer fala ou discurso. Eu tenho visto durante a pandemia muitas ações, e participei de algumas delas, de levar aquelas quentinhas de madrugada para que a gente tivesse na rua desse jeito, junto com alguns colegas advogados e juízes. E olha que a repercussão disso foi muito importante. Sair do discurso da fala para o campo direto de ação, inclusive. Essa aqui realmente me trouxe muitas reflexões. E o quanto tudo isso foi importante para a gente, né? Inclusão dos excepcionais. Cada vez que a gente vai nesses ambientes, a gente fica maravilhado com o sorriso que eles externam, porque a gente acha que vai levar alguma coisa. Tem uma cidade aqui que eu sempre tenho contato com isso, que é Nerópolis, lá próximo de Goiânia.
E a gente faz a palestra exatamente no ambiente desse. E você acha que você vai levar conforto, alguma coisa para eles te trazem a missão de volta. Porque com todas as limitações deles, eles têm um sorriso desse tamanho para vocês. Eles são resignados, eles estão ensinando o tempo inteiro. Aquilo te mexe do pé à cabeça. Você acha que tem uma vida super confortável para fazer, carro, roupa, e ele está ali naquele mundinho o ano inteiro, naquele internato, e rindo e te abraçando e feliz. Você pega o violão, canta um pouco, e isso é a inclusão deles, excepcionais. Eles precisam do nosso sorriso, do nosso abraço. Sempre que eu estou indo lá na Europa, eu vejo isso, eu fico maravilhado. Tanto que eles precisam de um abraço, né? Fraterno, para a gente fazer isso. O efeito que traz esse sorriso que nós estamos falando dos idosos. Infelizmente no Brasil, eu acho que a pessoa vai chegando nessa terceira ou melhor idade e tem que ir para um asilo, ficar isolado, né? E ele aí está no seu alto melhor. E aqui eu trago a lição das ações inclusivas do Cristo. Cristo nunca abandonou crianças, pessoas enfermas, doentes, e até mesmo em relação aos idosos, ele dizia da piedade filial. O que você deve fazer com seus pais já na terceira idade? Dar em dobro tudo aquilo que recebeste na infância. Dizia o Cristo, deixai vir ali as criancinhas. E nós sabemos, nessa boa tradução que nós temos na doutrina espírita, que assim são todos os excepcionais, mancos, coxos, enfermos, doentes, que ele levantava, onde passava, erguia, dava o seu passe, dava a sua cura. E isso tudo está sintetizando a obra maior que nós temos de todo o cristianismo, que é exatamente o Sermão do Monte na Lei das 12 Aventuranças. Que ele faz esse chamamento, inclusive, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados que têm sede de justiça, que porque deles haverá abundância, o reino do céu, o reino da terra. Não há nada mais rico, como dizia Mahatma Gandhi, do que a lei das 12 aventuranças. E todas aquelas leis são inclusivas, deixadas pelo Cristo. No Sermão do Monte, nós estamos vivendo com pessoas diferentes, que precisam de ações inclusivas, e não separatistas, e não de afastarmos de nós. Viemos com saúde para auxiliá-los, cuidar deles, naquilo que for necessário. E é assim que vamos aprendendo, né? Cristo, inclusive, que levanta os doentes, loucos, enfermos, cegos, que diz, deixai vir as crianças, e depois traz o Sermão do Monte, a lei das 12 aventuranças. Toda a caminhada dele foi de ações inclusivas, não de exclusão, de separação, mas de acolhimento. E nós temos que aprender. Nós somos aqui, discípulos dele, estamos aprendendo. A doutrina espírita segue a principiologia ética e moral cristã o tempo inteiro. Somos a doutrina cristã, que temos esse tripé de ciência, filosofia e religião, e o tempo inteiro seguindo essas valiosas admoestações, porque também somos o homem do mundo. No início eu dizia, as pessoas ficaram temerosas com a pandemia, realmente perdemos muito, nós que voltaram para a pátria espiritual, eu tive muito perto disso, realmente, mas somos homens para estar com a vida em sociedade, não em isolamento. Para conhecer o novo, o moderno, o que está sendo acreditado na sociedade com desafios para que nós, espíritas, possamos manifestar, apresentar as nossas opiniões, porque nós não vamos ficar na indiferença, no isolamento. O espírita tem atitude. Às vezes as perguntas chegam assim, você é espírita, você tem uma ex-sogra, você é assim, calmo, sou. Eu tenho muito em mim de lição de resignação e tolerância, mas eu não sou condescendente. Nenhum de nós somos condescendentes com o erro, com o equívoco, com o crime, com as ações ilícitas. Se o espírito é convocado a manifestar-se, ele comparece e diz, olha, isso está errado, isso está equivocado. O que eu aprendi dentro da minha doutrina, da minha religião, é isto.
E o espírita deve se comparecer. Por isso mesmo é que nós escolhemos lá no livro dos Espíritos, porque os maus sobrepujam tanto os bons. Exatamente porque os maus são instigantes, atrevidos, e às vezes os bons são indiferentes. Vejam a lição que se colhe até hoje daquele líder americano, Martin Luther King, no discurso I Have a Dream, eu tenho um sonho. E ele dizia para todo mundo, e isso repercute até hoje: o que me incomoda não são as ações dos maus, mas a omissão dos bons. Precisamos de atitude. O espírito tem que ir, comparecer, estar presente, dizer o que pensa, o que acha, manifestar-se, até para que a sociedade saiba que nós estamos ali com vida social igual a eles, com os nossos posicionamentos críticos. Mas, sobretudo, nós somos pessoas sim, resignadas, tolerantes, sóbrias. Não vamos para um campo de discussão para chegar a uma briga, para chegar a uma confusão. Mas não vamos ser omissos e indiferentes. Somos homens do mundo, sim, homens e mulheres. Engajamento, como eu falava aqui, do espírita, lembrando o que foi esse grande símbolo que foi Adolfo Bezerra de Menezes. Ele esteve todo o seu tempo na Velha República, 1892, ali, além de médico, exerceu diversos cargos políticos, não se corrompeu e de forma concomitante trabalhou o tempo inteiro em prol do movimento espírita, onde ele foi 2 vezes presidente da Federação Espírita e uma vez vice-presidente, e conseguiu andar o Brasil inteiro e unificar o pensamento doutrinário da nossa religião. E olha, hoje está bem divergente. Basta entrar nas redes sociais e ver o que uma pessoa está falando, um segmento, um site, um grupo, cada um está indo em sua direção. E essa unificação precisa ser feita. E ela vai ser feita ou por nós, ou por nossos filhos. É preciso unificar a partir dos postulados das obras básicas de Kardec. A doutrina espírita não está atualizada, nunca, não está desatualizada nunca, pelo contrário, totalmente atual. E Kardec, com muita sabedoria, dizia o seguinte: nós devemos caminhar de braços dados com a ciência. Se vier nova informação ou evolução científica que supere o que eu disse numa época, acompanhe a evolução científica. Mas acompanhar a evolução científica de forma séria, não. Analise o que vem ali é ético e moral. Por isso o espírito tem que estar de prontidão, analisando tudo que está chegando para nós. A máquina não está excluindo o homem, não está excluindo. Nós vimos essa semana todos os grandes cientistas preocupados com a inteligência artificial. Não está todo mundo preocupado? Mas a máquina, as ferramentas, a tecnologia não vai ajudar? O que a inteligência artificial está fazendo com a gente? Tirando o ser humano, colocando de lado e a máquina tomando lugar. A máquina veio para auxiliar, seguindo o princípio da automação que está no artigo 7 da Constituição Federal. O Elon Musk, esse grande investidor de tecnologia, um dos homens mais expressivos financeiramente, investe em tudo, está preocupado. Ele, junto com os maiores cientistas, lançaram esta semana uma carta para o mundo dizendo: é preciso frear todos os investimentos na inteligência artificial, porque está indo sem limites. O robô que nós estamos construindo está chegando para ele como se houvesse sentimentos, e ele quer afastar o ser humano, dominar e passar por cima do ser humano. É preciso brecar, ter um controle sobre isso. Até onde a máquina nos serve e até onde nós devemos colocar um limite para isso. Não é que nenhum de nós somos contra o progresso e a evolução, mas os espíritas têm que estar de plantão, de prontidão, analisando com ética e moral todos esses inventos e descobertas. Eu fico muito feliz de lembrar da saudosa médica Marlene Nobre, presidente da Federação Espírita de São Paulo. Houve uma época que todos a comunidade científica queriam falar de quê? Clonagem reprodutiva. Ela deu um olho desse ano: para, isso não é ético, isso não é moral, não é ciência. Nós precisamos, antes de muito mais, de medicamentos para gripe, para
Então, pessoal, por que eu quero repetir a espécie humana? E o grito e a voz de Marlene Nobre foi o suficiente para acordar parte do país. O presidente da Federação Espírita de São Paulo, uma médica, ergueu-se. Uai, mas nós temos que aceitar o progresso. Para aí, tem limite para esse progresso, para essa evolução, para essa tecnologia, para essa ciência. Eu não quero ninguém copiando o ser humano aqui. Qual o sentido disso? Vai ajudar em quê? Vamos brincar de ser Deus? Quando Deus quer uma cópia perfeita, o que ele manda? Os genes unificados. E ponto final. Ele não precisa de ninguém fazer clonagem reprodutiva. E quantos embriões que são vidas estão morrendo nesses experimentos? O embrião, já existe um acasalamento de óvulos, espermatozoide, e o espírito está vinculado àquele projeto de vida. E ali milhões de embriões são lançados ao ralo para se salvar e fazer vida. Precisa ter fiscalização. Ainda bem que essa fiscalização agora veio por meio dos próprios cientistas, com o temor da própria máquina pegar eles e tirar a vida deles. Estão assustados. Todos os dias, quando acessamos isso aqui, por trás dele é uma inteligência artificial controlando o que você gosta, o que você pensa, o que você fala, e daqui a pouco começa a chegar a oferta disso, daquilo que você estava falando e conversando. A inteligência artificial fazendo um perfil da sua pessoa. Meu Deus, como esse celular adivinhou tudo que eu estava falando e pensando. Ele estava gravando, registrando tudo que você pensa e fala, está ficando aqui anotado aqui dentro. Olha o perigo disso para o consumismo. E fora os nossos dados pessoais, é preciso um limite nessas questões. Você tem que ter um pouco ainda de intimidade, de pessoalismo. Então, há um susto em torno de tudo isso aqui. As pessoas acordaram para com isso. A última tentativa dessa, colocaram um computador de inteligência artificial para fazer a prova do concurso mais difícil desse país, que é para a Justiça Federal. Esse computador, em menos de uma hora, acertou tudo, só pesquisando tudo que existe na internet. É esse o limite? Como é que vai ficar o ser humano? O ser humano precisa fazer mais o quê? Daqui a pouco eles fazem todas as cirurgias, fazem isso, fazem aquilo, e nós vamos ficar para onde? Qual o papel do encarnado aqui dentro? Nós precisamos ter muito cuidado. Nós temos diversos filmes, séries, mostrando que eles estão desenvolvendo algo como se fosse sentimento, de gostar de um outro ser humano afetivamente ou amorosamente. Foi aí que eles assustaram. Como é que eles estão desenvolvendo esse tipo de situação que eu não sei nem se deve chamar de sentimento? E que tipo de coisa é esse que está chegando? E quantos estão desempregados? São mais inteligentes que o ser humano para jogar essa vez. Superando o ser humano em todos os aspectos. Qual vai ser o nosso papel aqui enquanto ser humano existente com carne e matéria? O que nós vamos fazer? Vamos ficar relegados, desprezados, é isso? Nós não podemos, ainda bem que eles pensaram, o robô não pode substituir aquele que está trabalhando ali para levar comida para o seu lar, princípio da automação. Lá na Europa, boa parte não sabe, Paris, Espanha, os robôs já estão trabalhando de garçom servindo. E quantos pais de família estão desempregados? Eles é que atendem às vezes. Daqui a pouco a máquina está fazendo tudo igual ao nosso papel aqui. Que bom que refletimos, estamos refletindo tudo isso que está aí, como eu disse. Kardec diz, devemos caminhar de braços dados para a ciência da evolução. Se um dia o conhecimento científico contrariar o que eu disse, siga com a ciência. Mas é claro que de forma implícita diz, sejam vigilantes da ética e da moral. Porque se o conhecimento científico, que vem em nível de evolução, vem para destruir o convívio social, ele precisa ser achatado. Lembra que Marlene Nobre fez em relação às reproduções assistidas? Ele disse não. A ovelha nobre, que também foi um experimento nesse sentido, morreu por envelhecimento precoce de suas células. E com o ser humano seria diferente? E precisando das inteligências artificiais para nos substituir na vida, o espírito tem que ter atitude. Eu falava dessa questão. Os maus só sobrepujam os bons pela indiferença e omissão dos bons, e principalmente porque os maus são instigantes, atrevidos,
Por isso que o Espírito tem que ter atitude, comparecer, dizer, manifestar. Eu estou aqui, eu não concordo com isso. Eu não concordo com o excesso das inteligências artificiais que estão invadindo a minha vida. Tudo que há. Eu gosto muito das relações virtuais porque elas encurtaram a distância, trouxeram agilidade, facilidade. É o maior acervo de informações, mas tem limites. Há muito lixo aí, há muita ação criminosa, há muita invasão de privacidade. Tudo isso está acontecendo e nós temos que manifestar com isso. Escrever, nos posicionando sobre as questões. Já dizia o apóstolo Paulo, nem tudo que é legal é ético e moral. Tudo me é possível, mas nem tudo me é lícito. Essa lição é arrebatadora do apóstolo Paulo. Nós temos que caminhar com as descobertas, com o progresso, com a evolução. Tudo me é possível, mas nem tudo me é lícito. Nem tudo que é legal é ético e moral. Precisamos estar caminhando nessa direção. Eu falava da Marlene Nobre e trago aqui a reflexão. Foi essa médica, presidente por muitos anos da Federação Espírita em São Paulo, que deu um salto contra a clonagem que este cientista abaixo fez na ovelha Dolly, que com 6 anos foi embora por envelhecimento precoce de suas células. E se não tivesse alguém para dar a resposta? O ser humano se estaria se reproduzindo em série, estaria morrendo com 6 anos por envelhecimento precoce também. É preciso aumentar. Chegamos ao limite, vamos botar um break aqui na inteligência artificial. Está na hora de dar uma parada nisso. Senão nós mesmos que vamos embora e eles vão ficar aí tomando conta do mundo. É assim que nós estamos caminhando, né? São reflexões duras, pensativas, né? E aí eu volto para essa lição de nós espíritas. Essa semana foi cheia, essas 2 semanas, nos convocando enquanto pais em relação à educação dos nossos filhos. Morte de professores, chacinas em escolas. Qual é a minha missão? Ficar o tempo na relação virtual ou não mais educar os meus filhos em casa? O que está faltando que eu não consigo mais educar o meu filho? Colocar limite no celular dele, no acesso à internet. Aí ele vai para a escola. Eu acho que a professora tem que fazer milagre na escola. A educação se dá no lar. É no lar que dá o limite, que dá o freio. O professor não faz mágica. Ele vai trazer ensinos, novos conhecimentos, para que nós não passemos por o que nós estamos passando. A situação que está chegando no país, o massacre de Santa Catarina, em São Paulo, professor, em Goiás, há uns 3 meses atrás, toda hora se mata o professor da forma mais abundante possível. E quem está fazendo isso? Um filho de uma família que é nosso irmão e que não teve educação dentro de casa. Porque a educação se dá no lar. Nós temos que enfrentar isso. Eu sofro com isso em casa. Eu choro, brigo, limito, não sai agora, vai estudar, vai fazer isso. Mas tem que fazer. Eu tenho que fazer, senão o monstro volta depois para casa e vai para a cadeia, eu vou chorar junto com ele lá na cadeia. E não é isso que nós estamos querendo. Pais que acompanham tudo, têm atitude para corrigir. Tem coragem, chamar isso. Não precisa ser violento, bater, espancar, mas enfrentar, conversar, dialogar. Nós precisamos entender esse desafio. É a nossa maior missão, talvez. O que fizeste dos filhos que te confiei. Olha bem essa cena aqui de indiferença. O pai e a mãe deitados no sofá e os filhos quebrando tudo. Não está beijando o filho, tem a lei da palmadinha, não sei o que, e assim. Ele vai para a escola e vai contar a professora. E vai virar escândalo nacional. Ela vai perder sua vida porque você não educou e preparou. O professor não faz milagre, não. Ele ensina. Dá um pouco de conhecimento e educação. Não é mesmo? Muito bem, está aqui no livro dos Espíritos que nós estamos dizendo sobre essa importância do papel educador de cada pai que recebeu esse laboratório chamado lar. É uma via de mão dupla. Nós educamos e aprendemos com eles. Ali tem, sobretudo da engenharia espiritual, um trabalho específico de trazer aqueles que tinham diferenças anteriores para crescer e evoluir junto no laboratório chamado lar, onde está a família. E se alguns fogem dos seus compromissos, dos seus deveres de educação, algo vai se perdendo nesse contexto. Eu vou ficando assim refletindo para vocês o Leão Menino.
Nós não somos a religião do futuro, mas o futuro, de todas as religiões. Todas terão que vergar sobre a reencarnação, sobre as lições que estamos deixando o tempo inteiro aqui, Somos o futuro delas, graças a Deus. O Rui Barbosa dizia que a religião é o freio dos crimes cometidos por pensamento, porque nós temos os códigos para punir os crimes externos, Nosso Rui Barbosa, meu tempo está acabando, eu vou trazer essas últimas reflexões. O Espiritismo no pós-pandemia. A Casa Espírita é um hospital de almas, a nossa irmã na prece lembrava disso. Mais que um hospital de almas, isso aqui é uma escola de encarnados. Nós temos atividades o tempo inteiro que precisam serem realizadas. Evangelização infantil, mocidade, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, Tudo isso está acontecendo aqui, às vezes, simultaneamente. Fluidoterapia, imposição das mãos com paz, estudo mediúnico, desenvolvimento, desobsessão. E a pandemia já passou, isso precisa continuar acontecendo aqui dentro. É preciso, a vida prossegue, a marcha prossegue. Isso não dá para fazer pela internet, pelas relações virtuais. A internet nos ajuda muito, mas isso tudo que está aqui é presencialmente. Precisamos lidar com isso aqui dentro da casa. Algumas pessoas falam assim: eu não estou caminhando no Centro Espírita já tem 5 anos e não vi nada mudar. Faça da tua parte que o céu te ajudará. Dá um empurrãozinho aí, faz alguma coisa aí, quem sabe, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É nesse caminho que nós vamos. E como eu dizia, Adolfo Bezerra de Menezes, o pensamento espírita ficou um pouco divorciado dos pilares deixados por Kardec. Isso está aí em todo e qualquer grupo, site que se entra. Essa reunificação vai depender dos nossos filhos e de nós estarmos diretamente nas redes sociais participando, escrevendo e opinando sobre todas essas questões. Aqui todos virão, seja pela dor e pelo amor, e que eles, nossos irmãos, possam vir pelo amor. E que a paz do Divino Mestre esteja com cada um de vós, meus irmãos. Muito obrigado pela paciência e tolerância.